Cristo. Abra sua Bíblia, por favor, comigo, no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 5, e acompanhe a leitura do versículo 3. Mateus 5, versículo 3. Assim diz a perfeita palavra de Deus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pode se sentar. Vamos orar mais uma vez. Eterno Deus e amado Pai, obrigado por tudo que nós já podemos, nesse dia, fazer, Senhor Deus, no dia do Senhor, para atender o Teu chamado. Agora, Deus, usa esse servo fraco e inútil, para que o Teu povo seja edificado na Tua palavra, para que se haja falta de entendimento daquilo que é o caráter do Teu reino, possa tanto eu quanto eles sermos instruídos pelo Teu Espírito Santo, para que reconheçamos a Tua perfeita e agradável vontade e reconheçamos que nós precisamos totalmente de Ti. Em nome de Cristo Jesus é que oramos. Amém. As bem-aventuranças, como os irmãos sabem, também estão lá em Lucas capítulo 6, eu peço que você vá comigo até lá. Lucas capítulo 6, no versículo 20, aonde o evangelista Lucas registra no versículo 20 que Jesus, olhando para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Então nós temos aqui duas versões do mesmo texto, uma de Mateus, outra de Lucas. Ao contrário do que alguns usam por aí para poder dizer que existe uma teologia de Mateus, uma teologia de Lucas, uma teologia de Marcos, uma teologia de João, uma teologia de Paulo, não há qualquer contradição entre os dois autores, apesar de que num está escrito bem-aventurados os humildes de espírito e no outro está escrito bem-aventurados os pobres. Durante os anos que se desenvolveram desde que o nosso Senhor andou nessa terra, muitas teorias já foram ditas em relação ao texto sagrado relativo a esta bem-aventurança. Lembrando o meu primeiro sermão sobre esse assunto, na semana passada, em primeiro lugar, aqui nós temos o caráter das pessoas que já fazem parte do reino dos céus ou do reino de Deus. Por favor, volte para Mateus, isso, 5:3. O caráter das pessoas que já fazem parte do reino de Deus, do já nascido de novo. Aqueles que ainda não nasceram de novo não podem ser humildes de espírito. Só os que têm o Espírito Santo de Deus o podem. Então, quando nós olhamos aqui para o texto de Mateus e vemos bem-aventurados os humildes, e lá em Lucas, bem-aventurados os pobres, devemos lembrar que, humildes de espírito, devemos lembrar que o termo utilizado por ambos não é a pobreza normal que a maioria de nós vivemos. Não é a pobreza que nos permite ter um teto sobre a cabeça, comida na mesa, mesmo que não tenhamos luxos. Aqui ele está falando do indigente. Ele está falando do mendigo, do totalmente necessitado. Mas isso não aplicado à pobreza diária, à falta de alimento ou de roupa ou de qualquer uma das coisas necessárias, mas da pobreza que reconhece que não há mérito algum diante de Deus. E por isso nós lemos aqui, bem-aventurados os humildes de espírito. São aqueles que reconhecem que não podem ter nenhum mérito diante de Deus para alcançá-lo. Não tem nenhum mérito para entrar no seu reino. Não tem nenhum mérito para a salvação. Convido você, meu irmão e minha irmã, que vá lá no Salmo de número 32. E nessas sequências que nós estaremos mostrando o ensino de Jesus no Sermão do Monte, nós faremos o uso daquilo que a teologia reformada chama de analogia fidei. Nós mostraremos na Escritura que aquilo que Jesus está ensinando já estava sendo ensinado
e continuou sendo ensinado na Escritura. Observe o que diz aqui sobre a bem-aventurança daquele que recebe o perdão, num salmo didático de Davi. Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribuiu iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Então nós vemos aqui que essa bem-aventurança do perdão é aquele que a iniquidade é perdoada e o pecado é coberto não pelos seus atos, mas pelos atos de outro. É o Senhor que não nos atribui iniquidade quando nós já fazemos parte do reino, apesar de nós ainda, infelizmente, cometermos pecados. Aquele que tem essa bem-aventurança é aquele que entende que ele não tem mérito diante de Deus, que ele é um pecador e que o mérito que nós temos é para ir para o inferno. Mas em humildade de espírito ele reconhece o seu Salvador e Senhor e entrega a sua vida a Ele em total dependência. Essa é a bem-aventurança dos humildes do espírito. Só esses têm o reino dos céus, nenhum outro entrará. Só aquele que já se reconhece um pecador miserável, indigente, um mendigo diante de Deus pode ser salvo. Aquele que tem uma pitadinha de orgulho em relação à questão espiritual, este está ainda condenado, ou está no desagrado de Deus e precisa se humilhar diante do Senhor. Lembra que eu comecei o nosso culto com o Salmo 72? Vamos voltar nele. O Salmo de número 72, a partir do versículo 12, mostra mais uma vez que é o Senhor que nos dá tudo o que precisamos. Não somos nós que alcançamos méritos diante dele. Versículo 12, porque ele acode ao necessitado que clama. E o necessitado só clama quando ele reconhece que é um necessitado. E também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco, nós precisamos nos reconhecer como fracos, e do necessitado, e ele salva a alma de quem? Aos indigentes. Só quando você se reconhece um indigente diante de Deus, alguém que não tem nenhum mérito, você é humilde de espírito e vê a sua necessidade de um Salvador. É Ele, como diz o versículo 14, que redime a alma desse necessitado, desse indigente, da opressão e da violência. E precioso lhe é o sangue deles. Os que estão no reino dos céus, aqueles que já habitam no reino dos céus, que somos nós que já cremos em Jesus, esses só estão nele, porque em algum momento, e em todo o resto da vida, se reconhecem mendigos. Charles Haddon Spurgeon dizia que o evangelismo nada mais é do que um mendigo falando a outros mendigos aonde encontrar pão. Essa é exatamente a atitude do humilde de espírito. É aquele, como o que nós lemos lá na parábola do fariseu e do publicano, que bate no peito e diz: "Sê propício a mim, pois sou pecador." Qualquer um que se ache tendo mérito diante de Deus, já perdeu a bem-aventurança. O termo bem-aventurado aqui, que algumas traduções traduzem como feliz, infelizmente para nós, no Brasil, é uma infeliz tradução. Porque o termo feliz está ligado ao hedonismo, está ligado à nossa satisfação que vem das coisas materiais, que vem das nossas relações pessoais com pessoas que nos agradam. Bem-aventurança aqui é um termo mais apropriado porque mostra que é aquele que tem felicidade em Deus e não nas coisas deste mundo. Bem-aventurado aqui mostra aquele que tem um coração voltado para Deus e nele se reconhece bem-aventurado. No Antigo Testamento, todas as vezes que se relacionava à pobreza espiritual, se relacionava com a bem-aventurança de ter sido alcançado com Deus, como acabamos de ler no Salmo 72. Deus nos dá, então, essa paz
já que nós nascemos todos, sem exceção, em guerra declarada contra Deus. Essa é a bem-aventurança. E todas as vezes que nós olhamos aqui para o texto das bem-aventuranças, vocês vão ver 3 componentes. A primeira delas é a declaração, bem-aventurado. Depois, a descrição de quem é a pessoa que é bem-aventurada. E depois, uma declaração da razão da bem-aventurança. Por que o humilde de espírito é bem-aventurado? Porque ele já está no reino dos céus. Ele já está no reino de Deus. O cristão já vive no reino do Senhor, sendo retirado do império das trevas. Este mundo caído ainda anda conforme os ditames do parasita que tomou posição como o imperador deles, que é Satanás. Nós, os humildes de espírito, que nos reconhecemos como necessitados do Senhor Jesus para sermos salvos e libertos do reino das trevas, somos aqueles que já estamos no reino do céu e expandindo este reino. Em teologia é o que nós determinamos como já e ainda não. Nós já vivemos no reino do céu, mas ainda e não na sua plenitude. Por isso nós ainda somos a igreja militante, que vai pregando o evangelho, mostrando a outros mendigos aonde achar o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus. Quando nós não fazemos isso, quando nós, pelo nosso orgulho, achamos que a salvação é só para nós, devemos verificar se realmente já somos cidadãos do reino. É premissa para ser do reino, ser humilde de espírito. Alguém que se reconhece totalmente necessitado da graça de Deus. Portanto, irmãos, tanto aqui quanto lá em Lucas, o termo humilde de espírito ou pobre de espírito significa aquele que, quando olha para Deus, não vê mérito algum diante dele. Não tem nada a ver com aquele que diz, vou fazer um voto de pobreza, porque então assim eu agrado mais a Deus. É tolice. Um rico pode ser humilde de espírito, desde que o seu coração não esteja nas riquezas. É por isso que Lucas fala lá e escreveu que Jesus falou do ai dos ricos, porque eles se satisfazem na riqueza. A riqueza não é o problema é o seu coração estar satisfeito nela. Portanto, o humilde de espírito pode ser pobre, pode ser rico, pode ser de qualquer classe social. Aqui não há uma declaração do evangelho social. Não há em momento algum Jesus defendendo as ideias dos progressistas. Não há em momento algum Jesus defendendo as ideias daqueles que dizem que precisam tirar as fontes de capital de alguém para dar aos trabalhadores, para que assim haja uma sociedade justa. Não tem nada disso na Bíblia. Um dos fundadores das ideias comunistas, que financiou Karl Marx, Engels, ele foi contra os comunistas franceses quando ele disse para eles, vocês são loucos de dizer que o cristianismo tem alguma coisa com o comunismo. Não há nada entre o comunismo e o cristianismo. O cristianismo é uma contracultura que vai contra o progressista e vai contra o religioso farisaico. O cristianismo é uma contracultura e começa pelo caráter dos cidadãos do reino, que se reconhecem não merecedores diante de Deus, que se humilham debaixo da poderosa mão de Deus, reconhecendo-se necessitados dele. Isso não quer dizer também, meus irmãos, que isso nos deve fazer humildes em relação ao mundo e nos acovardar em relação a eles. Pelo contrário, assim como Josué, nós devemos lutar as lutas do Senhor e vencê-las. Ninguém resistirá a nós, porque nós temos o Evangelho de Cristo e as portas do inferno não resistirão à igreja. Contudo, esta humildade nos fará buscar em Deus para que as pessoas sejam alcançadas. O nosso caráter não é um caráter terreno, é um caráter celestial. O nosso reino não é deste mundo, o nosso reino é o reino dos céus, que está no coração de cada um daqueles que já são cidadãos do reino. Por isso, quando nós nos aproximamos de Deus em oração e louvor, quando nós usamos a palavra tudo, por exemplo, no louvor, é todo o meu ser, não tudo que eu posso fazer por Deus.
Pelo contrário, tanto o agir quanto o querer realizar vem dele. Nós reconhecemos isso quando nós somos humildes de espírito. Nosso Deus é então reconhecido e adorado como soberano que Ele é. Leia comigo, por favor, lá em Romanos, capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, 17 diz que para nós, os cidadãos do reino, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. É uma alegria que vem do reconhecimento de que nós estamos em paz com Deus. João 18,36, também tratando dessa mesma ideia da soberania de Deus e da nossa felicidade, da nossa bem-aventurança, assim o diz: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Nós também reconhecemos isso. O nosso reino não é dependente das posições políticas de qualquer homem. A Igreja de Cristo marcha pelo seu rei que não pode perder. E por isso nós lutamos pelo aquele reino que está para vir. Lucas 17, 21 diz: nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Nós, cidadãos do reino, que somos humildes de espírito, devemos mostrar o reino através dessas características das bem-aventuranças. Nós devemos nunca tomar a glória de qualquer coisa que nós fazemos para nós, mas sim dá-la a Deus, pois é Ele que faz. Se você fizer coisas excelentes, fizer coisas como pregar o Evangelho, dedicar sua vida, buscar aqueles que estão nos hospitais, ajudar os pobres, e o que quer que seja que você fizer, dá glória a Deus, pois é Ele que te deu tanto querer quanto realizar. Nós vemos hoje as pessoas pensando, como eu já disse pela manhã, com a mentalidade que foi construída pelos arquetipos dos inimigos do Evangelho. Freud falou que iria destruir a religião cristã e a religião judaica, e todos aqueles que descendem deles, das mais de 318 escolas, têm o germe dessa destruição. Por isso, é colocado em todo o tempo também, baseado nas filosofias de Nietzsche, do super-homem de Nietzsche, que nós que devemos dizer, eu sou capaz de fazer, eu, por autodeterminação, conseguirei realizar tal coisa. E nós vemos no meio evangélico crescendo cada vez mais os coachings, ao ponto de dizer que o ponto fraco de Deus somos nós. Que Deus precisa do homem e nós estamos no centro do coração de Jesus Cristo. Coisas que são absurdas, pois é Ele que deve estar no centro do nosso coração e nós que devemos adorá-lo. Nós estamos empesteados com mundanismo e secularismo na igreja cristã, e por isso nós precisamos voltar e entender o ensino de Jesus no Sermão do Monte. Nós precisamos entender que não é a nossa força que realiza a obra de Deus. Zacarias, capítulo 4, versículo 6, nos ensina que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E Avet Zebaote, o Senhor dos Exércitos, no qual nós somos soldados desse Evangelho, devemos pregar em humildade de espírito, reconhecendo que mesmo que nós tenhamos dons e talentos, é o Senhor que convence. Cada um de nós deve ser usado por Deus para pregar o Evangelho àqueles que estão ao nosso redor, entendendo que nós temos essa missão. Nós não somos voluntários na Igreja de Jesus. Nós somos trabalhadores comprados por preço. E nós devemos sim levar o Evangelho a todos que pudermos. Mas quem convence, quem faz com que o coração fique humilde, que reconheça a necessidade de um Salvador, é o Senhor. Nenhum de nós chegou à fé aqui porque quis. Nenhum de nós. Mas foi porque o Senhor teve misericórdia de nós e nos converteu. Isaías capítulo 30, versículo 15.
O profeta Isaías, no capítulo 30, versículo 15, nos ensina: porque assim diz o Senhor, Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força. Os israelitas negaram isso. Os israelitas começaram a buscar em cisternas rotas a sua salvação. Quiseram primeiro um rei, trocando o reinado de Deus pelo reinado de um homem para ser igual às demais nações. Depois trocaram o culto que Deus instituiu pelo culto das nações pagãs e idólatras. E nós, povo de Deus aqui presentes, para sermos humildes de espírito, devemos sossegar naquilo que o Senhor mesmo nos deu na sua palavra. Não queremos inventar novidades para que possamos alcançar homens ímpios para enchermos igrejas, mas sim buscarmos convertidos que sejam também humildes e sosseguem na salvação que está no Senhor. É na tranquilidade e na confiança que está a nossa força. Não em nós mesmos, mas em Cristo. Nós precisamos ser coerentes com essa verdade e entregar nossas vidas para a glória de Deus. Ser bem-aventurado por ser humilde de espírito é mostrar que a glória de Deus é que importa, e não a glória dos homens. O cristão verdadeiro não procura louvor dos homens, procura sim agradar a seu Senhor, pois a nossa fé é uma contracultura. Cada bem-aventurança ensinada pelo Senhor é contrária a este mundo. Você pode procurar em qualquer uma das filosofias humanas e você vai ver que nenhuma defende ser humilde de espírito. Pelo contrário, defende espíritos altivos, pessoas que acreditam em si mesmas, acreditam nas suas famílias, somos melhores que os demais. Nenhuma ensina que você deve simplesmente se dobrar e entregar sua vida, confiante em outro, como o Evangelho de Jesus ensina. Por isso nós dizemos que ele é incomparável, acima das religiões. A fé cristã é exatamente o contrário da palavra religare, da onde vem o termo religião no latim. Religare é o esforço humano para chegar até os deuses. O cristianismo é Deus descendo até os homens, para que eles humildemente reconheçam que são totalmente dependentes do Senhor. Só quando o nosso coração é reto, humilde de espírito, é que os nossos esforços são feitos para a glória de Deus e para o bem do próximo, como Jesus ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso só é possível se você já nasceu de novo. Lutar contra o próprio ego, contra o próprio desejo de ser mostrado aos homens como superior em alguma área, é a nossa luta diária de nossa inclinação pecaminosa. É por isso que os fariseus, como nós lemos lá na parábola, eles, por espírito de hipocrisia, eles mostravam no tempo todo que eles eram superiores aos demais. Eles colocavam em suas roupas filactérios, eles gastavam dinheiro, eles faziam as ofertas para que os outros vissem quanto dinheiro eles colocavam lá no gasofilácio. E o Senhor reconheceu a humildade de espírito daquela viúva que deu tudo que tinha, porque ela sabia que Deus poderia suprir as suas necessidades. Ser humilde de espírito, meus irmãos, é uma qualidade do caráter daquele que segue a Jesus, o nosso Rei, Senhor. Essa bem-aventurança é a graça mais inicial que nós temos como cristãos. É a consciência da nossa pobreza espiritual. Nela, ela contém o seio de todas as demais bem-aventuranças. Ela nunca pode ser perdida. Você não pode passar 30 anos, por exemplo, na igreja e agora você não ser mais humilde de espírito, reconhecendo que a sua salvação depende apenas de Jesus.
Você não pode começar a acreditar, como alguns acreditam por aí, que você contribuiu com a sua salvação, com uma nesga que seja, com um pequeno cisco. Isso já é orgulho. Isso já é estar fora do entendimento do que é ser humilde de espírito. É o Senhor que nos preserva e persevera através do Espírito para que nós possamos ser humildes. E quando o nosso orgulho tenta se levantar, o que ele faz é nos derrubar através da sua disciplina, para que nós voltemos à nossa humildade que devemos ter. Aqueles que são humildes de espírito, deles é o reino dos céus. Eles são os bem-aventurados, porque a sua condição exterior não é o critério de Deus. O mundo pode achar, como ele realmente acha, os cristãos como os mais infelizes dos homens. O mundo pensa assim de nós. Como assim o seu pastor falou que você precisa contribuir para a obra de Deus? Eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro, aquele homem manda em você? Em primeiro lugar, não sou eu, é a palavra. E você se humilha diante da palavra de Deus e cumpre os seus votos. Porque como nós vimos no sermão da manhã do domingo passado, é um desastre votar de maneira inapropriada. Como assim você não pode ter mais de uma mulher ou mais de um homem? Como assim você tem que reconhecer o seu sexo de nascimento como sendo aquilo que Deus criou você para ser? Nossa, vocês cristãos são fariseus, ou como agora estão chamando os cristãos também de fascistas. Porque nós defendemos a palavra de Deus, então essas pessoas acham que nós somos infelizes, que não há nada de invejável na nossa condição de cristãos. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós somos bem-aventurados. Nós temos paz com o Deus Pai. Nós fluímos todas as bênçãos que Ele tem para nós. Ser bem-aventurado também é reconhecer que as bênçãos de Deus são nossas. Cada promessa que foi feita ao povo de Deus é nossa. Ah, mas teve promessa que foi só para o Israel étnico. A terra lá de Canaã, sim. Mas boa parte das promessas que estão lá para eles são nossas também. É por isso que vocês estão recebendo agora uma sequência de quem somos nós para Cristo. Depois vocês vão receber uma outra, quem somos nós em Cristo. Porque é isso que nós somos como cidadãos do reino dos céus. Não importa o que os homens pensem de nós. Não importa que os homens olhem para nós e não vejam bens materiais acumulados, porque nós entendemos que os bens não são nossos, são de Deus, para que a sua palavra chegue até os confins da terra. Nós devemos sim, meus irmãos, cortar na carne, para que o evangelho seja pregado em mais lugares. Também, por outro lado, nós somos humildes de espírito e nós não somos reconhecidos por aqueles que se acham na sua espiritualidade, os que ganharam de Deus o favor. São aqueles que não conseguem fazer como o publicano, todos os dias, e bater no peito e dizer: ó Deus, sê propício a mim, pecador. São aqueles que, como o filho pródigo, vira para o seu pai e não quer viver de acordo com o evangelho, e pega os bens do pai, desonrando o seu pai, para viver de acordo com o mundo. Esses são aqueles que olham para nós, tanto os libertinos quanto os religiosos, como sendo aqueles infelizes que não reconhecem o seu favor diante de Deus pelos seus méritos. Ser humilde de espírito é estar na condição do filho pródigo, quando ele já se gastou totalmente, gastou todos os bens, não tem mais roupa, não tem mais o alimento, e quer comer as alfarrobas que estão ali para serem comidas pelos porcos. E aí ele reconhece: é melhor ser um empregado na casa de meu pai do que estar aqui de acordo com o mundo. Isso é ser humilde de espírito. Por outro lado, o irmão mais velho, que acreditava ter algum mérito diante do pai, ele vira para o pai e fala: pai, mas eu não saí daqui, trabalhei para o Senhor todo o tempo e não recebi nem um cordeirozinho para comer com meus amigos. Esse é o religioso, que não entendeu que ele também não tem mérito nenhum diante de Deus, e também precisa de conversão.
O pobre de espírito se reconhece um total devedor a Deus. Alguém humilde e temente diante da palavra de Deus. Por favor, vão comigo lá em Isaías 66, 2. Isaías 66, 2. Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. É característica do humilde de espírito, que é bem-aventurado e já está no reino dos céus, voltar-se para a palavra de Deus, meditar nela, debruçar sobre a palavra e se reconhecendo cada dia mais um pecador diante de Deus, porque ele tem mais luz. E aí ele abandona o pecado e pede a Deus perdão novamente, e pede perdão repetidamente, porque ele é contrito de espírito. Ser contrito de espírito não tem nada a ver com ser depressivo, nem ansioso, nem nada dessas coisas que o mundo diz que são doenças, mas são estados espirituais que negam a palavra de Deus. Ser contrito de espírito é se reconhecer não conhecedor daquilo que Deus revelou, quanto mais conhecer Deus na sua plenitude. Mas é para esse que o Senhor olha, para o humilde de espírito, para aquele que se abate, treme da palavra de Deus. Quando nós temos muitos anos na igreja, nós acabamos nos acostumando com o sagrado, e isso é a coisa mais perigosa que pode existir. Você tem que continuar se achegando como um menino todos os dias, como uma menina todos os dias, diante da palavra de Deus e pedindo: Senhor, sê propício a mim, pois sou pecador. Eu preciso ser mudado, Senhor, em todo o meu ser. Não tem um louvor que a gente canta assim? Eu necessito ser mudado, Senhor. É exatamente essa postura que você, cristão, tem que ter todos os dias. Porque aquele que é humilde de espírito se reconhece necessitado da orientação de Deus. Isaías, capítulo 57, versículo 15, diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. É exatamente por isso que a bem-aventurança do humilde de espírito é já estar no reino dos céus. Já habitamos com o Senhor. Ele mesmo disse isso aqui em Isaías 57, 15. É necessário, como cristão, perceber nossa total miséria e não esperar nada de nós mesmos, e sim esperar tudo de Deus. Abra lá em Romanos, capítulo 7, versículo 24. Essa condição não é a condição apenas daquele que está ainda não convertido. Apesar de sabermos que já somos salvos, devemos nos aproximar de Deus todas as vezes, nos reconhecendo ainda pecadores, que o nosso corpo mortal ainda carrega a inclinação pecaminosa, e dizer: Senhor, desventurado homem que sou, pequei contra ti, livra-me dessa inclinação pecaminosa, do corpo dessa morte. E fale, meu irmão e minha irmã, como diz o versículo 25, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com minha mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Reconheça que você tem duas inclinações no seu ser. A inclinação pecaminosa que você nasceu e a inclinação do Espírito que agora habita em você, se você já é membro do reino de Deus. E para isso, faça sua mente ser moldada pela lei de Deus, que é a palavra. E resista à tentação da sua carne. Lute contra ela. Lembra que a palavra de Deus diz do diabo? Eu e você, cristão, podemos resistir a ele, não é isso?
Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Já com relação à tentação da nossa carne, a palavra de Deus diz, fuja da tentação da mocidade. O pobre de espírito, mais uma vez, se reconhece como alguém que não tem capacidade de cumprir a lei, e por isso agradece, porque Deus está ali em Cristo Jesus, e que tem o Espírito Santo para nos ajudar. E por isso ele se volta para a palavra, pedindo a Deus, Senhor, me ensina a andar como devo andar. O humilde de espírito ouve uma pregação e busca aprender em vez de julgar o pregador. Não porque o pregador tenha valor algum em si mesmo, mas porque a palavra que aqui é pregada é a de Deus. Dele, somente de Deus, é a graça de nos colocar no reino dos céus. Nenhum de nós chegou lá. Estar no reino dos céus é a completa salvação. A soma de todas as bênçãos, tanto materiais quanto espirituais, que Deus, como nosso Rei, nos deu no coração e na vida. Porque nós não podemos ter tudo o que poderíamos ter de maneira material, por exemplo? Por causa da nossa inclinação pecaminosa. A tendência do ser humano, mesmo aquele que já nasceu de novo, quando tem tudo o que deseja materialmente, é murmurar contra Deus. Por que quer ter mais? Então Deus muitas vezes limita a bênção material que nós poderíamos ter, para que nós continuemos humildes de espírito. Quando chegar o novo céu e a nova terra, tudo será nosso. Nós somos herdeiros com Cristo de todas as coisas. Mas enquanto estamos aqui, nessa luta entre aqueles que nós que já nascemos de novo e temos o Espírito, e a nossa inclinação pecaminosa da nossa carne, do nosso nascimento como figuras adâmicas que somos, só poderá ser bem-aventurado aquele que é limitado por Deus através da palavra, através da sua disciplina e através dele não nos dar coisas que nós achamos que deveríamos ter. O que não acontece com boa parte da igreja cristã hoje é que ela não é humilde de espírito, querendo fazer Deus de uma marionete em suas mãos. E essas coisas têm infiltrado nos nossos arraiais. No meio presbiteriano tem gente que acha que pode decretar alguma coisa para Deus. O humilde de espírito reconhece que é Deus que manda. Os imperativos de Deus, eu vou repetir isso, já falei na semana passada, os imperativos de Deus continuam sendo imperativos, ordens a serem seguidas, não sugestões a serem negociadas ou questionadas. O bem-aventurado que já está no reino dos céus, ele simplesmente abaixa a cabeça diante de Deus e diz, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Senhor, afasta-te de mim, pois sou pecador. Não foi isso que Pedro falou quando ele se reconheceu diante de Jesus como um pecador que estava diante do Deus vivo? Assim também eu e você, meus irmãos, devemos sempre nos reconhecer como aqueles que são declarados bem-aventurados pela graça de Deus, que já temos a completa salvação. Não seremos salvos no futuro, já somos salvos. Essa é a bênção máxima que o ser humano deve ter espiritualmente e materialmente. As bênçãos da alma e do corpo. Existe um jargão evangélico que diz, o melhor de Deus ainda vai chegar. O melhor de Deus já veio. Se chama Jesus Cristo. Deus não tem nada melhor para ninguém. É a salvação completa que reconhece a necessidade de um Salvador, sendo nós pecadores, que nos mostra a bem-aventurança de sermos humildes de espírito. Quando Deus é o Rei em nosso coração, quando o ego foi tirado dessa posição, Ele é reconhecido e obedecido como tal, como nosso Senhor e Rei. Queridos irmãos, é nesse contexto que o Evangelho de Marcos registra o ensino do Senhor, lá em Marcos capítulo 10, versículos 25 e 26. Peço a gentileza que os irmãos abram comigo. Marcos 10, 25 a 26.
É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? E a resposta de Jesus foi: para os homens é impossível. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Acreditava-se, naquele tempo, na religião judaica, que aquele que fazia mais ofertas, que aquele que fazia mais esmolas, que aquele que já tinha a bem-aventurança para eles de serem ricos, eram aqueles que já viviam na terra o reino dos céus e, portanto, seriam salvos. Contudo, o Senhor mostra e corrige os seus discípulos, mostrando que só o homem que reconhece que é impossível ser salvo, que será salvo por Deus. E é por isso que ele ensinou a parábola de Lázaro e o homem rico. O homem rico estava aqui pensando: eu tenho os primeiros lugares na sinagoga, eu sou reconhecido pelo povo como sendo um patrono da religião judaica, eu coloco meu dinheiro para que a obra seja feita, para que prosélitos sejam alcançados, com certeza serei salvo. Enquanto isso, o indigente Lázaro estava à porta do homem rico, comendo das migalhas que caíam da mesa dele, e as suas feridas eram lambidas pelos cachorros. Mas quem foi salvo foi Lázaro, não o homem rico, porque Lázaro já estava no reino dos céus. A bem-aventurança dele não era a bem-aventurança material, mas ser humilde de espírito ao ponto de reconhecer que Deus é quem nos salva. É Deus que nos dá o melhor. Quando chegamos ao livro de Apocalipse, nós vemos claramente Deus mostrando uma igreja que tem cristãos humildes de espírito e tem falsos cristãos que são orgulhosos. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 17, ele escreve à igreja de Laodiceia que, contaminada pelos falsos cristãos, os cristãos seguem o rebanho. 16 e 17. O Senhor disse: assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizeis: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Ou você se reconhece como alguém que precisa da graça de Deus em tudo, ou você cai na condenação de Laodiceia. A carta às 7 igrejas não foram escritas apenas para 7 igrejas, foram escritas para as igrejas de todos os tempos. Portanto, se você é um cristão verdadeiro, não olhe para si como alguém rico e abastado nas coisas espirituais. Você ainda e eu também não sabemos nada. Continuamos precisando aprender dele todos os dias. Por outro lado, ele diz à igreja de Esmirna, em Apocalipse capítulo 2, versículo 9: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, ou seja, a tua humildade de espírito, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que é humilde de espírito reconhece que tribulações, pobreza, necessidades, doenças podem se abater sobre aquele que é um cristão, mas ele é rico no Senhor, porque já tem a vida eterna. É isso que o Senhor está ensinando aqui à igreja de Esmirna,
que, se você ler com atenção, você verá que não há uma repreensão contra ela. Nenhuma. Essa é a igreja que eu quero ser. A igreja que é humilde de espírito, que vive para o Senhor a este ponto. Quero estar longe da igreja de Laodiceia. E quando eu falo isso, é o mesmo desejo que eu tenho para os irmãos. Que nós não sejamos orgulhosos ao ponto de achar que as nossas obras já satisfazem a Deus com aquilo que nós fizemos na história desta igreja. Tudo que fizemos, que já foi feito no passado, por outros homens e mulheres de Deus, que a glória seja dada somente a Ele. Somente a Ele, irmãos. Esperemos Ele mesmo nos dar os galardões. Assim como Cristo se auto-humilhou e foi exaltado pelo Pai, assim nós devemos nos auto-humilhar e sermos humildes de espírito na presença do Senhor, para que Ele mesmo nos coroe com a vida eterna e com o reino que está por vir. Você pode ter passado por muito tempo da sua vida murmurando contra Deus, porque tem enfrentado uma condição, às vezes, de necessidade, seja a necessidade material, a necessidade física, a necessidade relacional, qualquer uma delas. Mas lembre-se, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Seja humilde. Se a condição que Deus te deu agora não é a que você deseja, seja humilde em todas as coisas, dê graças a Deus. Primeiramente, pela salvação em meu Jesus, como nós cantamos em um dos nossos hinos. Que o nosso Deus nos dê a graça, irmãos, nessa noite, de refletirmos nessas palavras e vivermos para Ele, somente para Ele. Quero completar essa pregação com Romanos capítulo 8, versículos 31 ao 39, para que nós possamos repousar nas provas e certezas do amor que Deus tem por aqueles que já estão no reino. E por causa deste amor, nós somos bem-aventurados. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a bem-aventurança dos humildes de espírito. Este é o sumo bom, o máximo da bondade de Deus aplicada a nós, nesse tempo e pela eternidade. Por isso, amados do Senhor, não deixe de maneira o orgulho tomar conta de você. Humilhe-se sempre debaixo das poderosas mãos de Deus, e Ele será propício a você. Se entre nós há alguém que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador,
e nesse dia se sentiu impulsionado a ser humilde ao ponto de reconhecê-lo como Senhor e Salvador, me procure após o culto, para que nós possamos orar juntos e caminhar juntos até que você possa ser batizado e professar a fé em Jesus. Talvez este seja o dia da sua salvação. Se alguém nos ouviu hoje pela internet e ouviu essa mensagem e foi tocado pela palavra de Deus, me procure para que possamos andar juntos, para que você seja cada vez mais um cidadão do reino dos céus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que você, amado irmão, seja bem-aventurado por ser humilde de espírito. E reconheça que, apesar de estar neste mundo caído, o reino mora em você. Que o mundo veja isso. Passaremos imediatamente para a ceia do Senhor. Convido aos meus irmãos presbíteros, também o presbítero Mauro, que se faz presente, para vir aqui à frente, aonde iniciaremos a ceia de nosso Senhor e Salvador Jesus. Peço ao diácono de plantão, por favor, que descubra os elementos.